vai falar hoje sobre Sleep Talk e o processo Goldwyn. Deixa eu ver se eu consigo escrever esse nome aqui que é difícil. Vou esperar aqui um pouquinho a convidada entrar. Segura aí, não sai não. No final vai ter um presentaço aí para vocês, viu? Chama aí os amigos, conhecidos, parentes, que vai começar uma live direcionada para quem tem filhos. Se você tem filhos, você vai gostar muito do tema. E os terapeutas aí que me acompanham, a gente sabe pouco sobre esse tipo de atendimento, é uma novidade. Apesar de ser já uma coisa bem antiga, para a gente é uma novidade, né? Deixa eu aproveitar aqui que tem pouca gente, eu vou só ligar meu fone de ouvido aqui. A imagem vai congelar por 2 segundinhos. Rapidinho. Cadê? Prontinho. Fone ligado. Agora só esperando a Rafaela chegar aí pra gente começar. Consegui. Sleep. Tô escrevendo aqui, tá, galera? Que eu sou meio ruim de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Sleep Talk. Aí, chegou. Fala, Wanda. Opa, boa noite, Rafaela. Boa Tudo noite, bem? tudo bom e você? Joia. Maravilha. Tirando o calorzinho que tá aqui em Brasília. Nem me fala, acabei de dar uma corridinha aqui, porque o horário já estava apertado já. Eu tô tendo problemas aqui para escrever o Sleep Talk e processo. Toda hora me corrige aqui. Sleep Talk. Você quer que eu soletre aí para você? Faz assim, comenta aí o tema da live que eu vou fixar aqui o comentário. Ah, maravilha, vamos lá então. É mais fácil. Processo. Você quer? Goldwyn, Temos aqui uma especialista em inglês que eu Sleep sou ruim. Talk. Joia. Pronto, tá enviado, é só fixar agora. Deixa eu ver se dá certo. Eu fiz isso, fixar comentário. Deu certo. Show. Tá Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem aqui como convidada a Rafaela Alencar. Presidenta ou presidente? Presidente. Presidente do processo Goldwyn. Correto, Como aqui é que no fala? Brasil. Goldwyn. Goldwyn. Se apresenta aí que é mais fácil, tem muita coisa em inglês. Não, é só isso. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Rafaela Alencar, eu sou hipnoterapeuta. Na verdade, eu sou psicoterapeuta especializada em hipnoterapia. Eu trabalho com atendimentos, treinamentos e palestras nacionais e internacionais. E exatamente um dos tópicos que a gente vai mencionar aqui, porque afinal de contas eu trabalho com desenvolvimento humano, é sobre o processo Goldwyn Sleep Talk. Um processo, inclusive, que muitas pessoas acham que conhecem, outras não fazem ideia do que se trata, e a maioria acha que é para criança. Mas, na verdade, esse processo não é para criança, Wanda. É? Exato. Então, assim, essa é uma das perguntas que eu separei aqui, se é só para crianças ou se todo mundo pode, até os vovôs, a gente, os adolescentes. Na verdade, daqui a pouco a gente chega nessa pergunta. Na verdade, é praticamente uma pegadinha essa, porque eu não sei se a luz tá ruim aí para vocês, deixa eu virar aqui ela. Não sei se fica ruim, se fica bom. Na verdade, por que eu falo que o processo não é para criança? Porque o processo, na verdade, é para pais. As crianças recebem a aplicação do processo, mas quem aplica são os pais. Então, é muito comum as pessoas até, infelizmente, né, por enquanto, as pessoas acharem que a gente tem aí 2 linhas, né? A linha dos pais, que fala assim, então eu vou fazer o processo porque o meu filho tem problema e ele precisa melhorar, porque do jeito que tá, não dá.
Do jeito que tá, eu não aguento mais. E tem o lado dos profissionais. Afinal de contas, dentro do processo Gooding, como presidente, eu faço os treinamentos oficiais aqui na América Latina, né? Então, profissionais da área da saúde, da área da educação, da área de desenvolvimento humano, são os únicos profissionais que podem, de fato, tirar a certificação dessa formação internacional comigo. E muitos profissionais, às vezes, até comentam, mas, pô, eu não gosto de criança, ou eu não trabalho com criança, então, para mim, não vai rolar. Mas eu agradeço a oportunidade, né? E, na verdade, não é nada disso. Na verdade, o processo, ele trabalha muito mais os pais, que são os primeiros responsáveis, os primeiros educadores, né, dos próprios filhos, do que para as crianças especificamente falando. Então, eu já queria matar esse mito logo de começo, afinal de contas, muitas pessoas acham que o processo é para a criança. A criança, ela se beneficia sim e muito, mas sequer, inclusive, nós temos contato com elas. E como é que o Sleep Talk te achou? Como é que foi Como foi a minha jornada? Na verdade, eu fiquei como intérprete do primeiro treinamento aqui no Brasil, que aconteceu completamente de forma aleatória. E eu falei, puxa, faz total sentido. Porque quando eu percebi que durante o treinamento tudo se referia a como a criança, a importância, na verdade, da criança se sentir amada, se sentir segura, se sentir confiante de si mesma é extremamente importante. E para mim foi um desafio interpretar aquele curso, porque ele estava falando diretamente comigo. Até hoje, me arrepia quando eu falo, parece coisa besta, gente, mas eu não sei vocês que estão assistindo. Só que eu vim, na verdade, de uma base familiar muito boa, com uma ótima educação, com uma ótima condição social, financeira, até mesmo emocional, espiritual e tudo mais. Só que alguma coisa sempre faltou para mim. O senso de verdadeiramente me sentir pertencente à própria família, de me sentir verdadeiramente amada, né? E quando eu participei como intérprete, na verdade aquilo tocou em mim de tal forma que eu falei, é isso que eu quero. Eu quero pegar essa informação e jogar para o mundo, né? Tanto que muitas pessoas até questionam, isso principalmente durante o curso, elas falam, Rafa, como você explica a situação, se é que já aconteceu ou nunca tenha acontecido, nunca ninguém sequer questionou a você, como que você ensina um processo para a criança, né, para mãe e para pai, sendo que você não é mãe? E eu sempre dou risada porque essa pergunta acontece o tempo todo, e essa resposta para mim é muito clara, porque a minha missão não é passar a visão de mãe, é poder passar para esses pais qual é a verdadeira visão que o filho tem dentro da família. Então, a minha jornada no Sleep Talk começou dessa forma e foi assim que as coisas deram início. E como e onde que nasceu o Sleep Talk? Bom, a história do Sleep Talk, Wander, a história do Sleep Talk é fantástica. Tudo começou na Inglaterra, eu vou resumir para vocês, porque afinal de contas a história do Sleep Talk explica exatamente o que ele faz, o porquê que ele existe, né? Tudo aconteceu na Inglaterra em meados aí dos anos, antes até mesmo dos anos 60, quando a John Gooding, a criadora do processo, teve a sua primeira filha, a Michelle. E um ano depois, praticamente um ano depois, ela teve a sua segunda filha, a Teresa. E o que aconteceu foi muito interessante, porque desde o comecinho, a John percebia que a Michelle, a sua filha primogênita, ela apresentava algumas dificuldades. Ela começou a apresentar dificuldades em coordenação motora, fina e grossa. Conforme ela foi crescendo, ela foi apresentando dificuldades na fala, ela foi apresentando agressividade, ela foi apresentando raiva, ela foi se demonstrando uma criança extremamente teimosa, extremamente raivosa, extremamente estressada, extremamente teimosa. E por 7 anos, a John procurou profissionais, dentre as várias categorias aí, né, especialidades que a gente conhece, para tentar descobrir que diacho que havia de errado com ela. E por 7 anos, a única coisa de todos esses especialistas, e isso faz tempo, tá? Faz antes da década de 70. A John teve a Michelle com seus 20, 21 anos de idade. E a única coisa que ela ouvia e ouviu durante esses 7 anos foi, olha, não tem nada de errado com a sua filha.
Inclusive, se você voltar para tua casa e cuidar dela melhor, ser uma mãe melhor, certamente ela vai começar a se tornar uma criança obediente. E aquilo mexeu muito com a Jane, porque ela falou assim, porra, meu, como assim? Eu simplesmente sou mãe, eu sei o que está acontecendo, eu só não sei o que existe de errado com ela, mas alguma coisa está de errado com ela. Eu preciso entender o que está acontecendo. E todo mundo está falando que eu sou a culpada, eu como mãe, não faz sentido, porque eu amo ela, eu faço de tudo por ela, e ela é assim, desse jeito, eu não entendo por quê, tem alguma coisa errada. Foi quando, nessa situação toda, o marido da John, o primeiro marido, não aguentou a pressão, só que nesse trâmite de decidir o que aconteceu ou não, ele simplesmente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos sair da Inglaterra, vamos começar uma nova vida na Austrália. E aí eles se mudaram para a Austrália, a John recebeu um pé na bunda, o que aconteceu? A John falou assim, ok. Nesse ok, aconteceu algo extremamente inesperado. O ex-marido da John pegou a filha mais nova, a Teresa, da John. E a John ficou cuidando apenas da Michelle. Por mais de 20 anos, elas não chegaram a se encontrar mais. Né? Elas foram se ver quando a Michelle já era praticamente adulta, né? Já era uma jovem adulta. E aí, nas leis australianas, assim como nas leis americanas, é obrigatória a criança estar dentro de uma escola. É obrigatório. Então, o que ela fez? Eu vou ter que colocar a Michelle numa escola. No momento que ela fez a inscrição, ela fala, né, que por sorte do destino, o governo perdeu todos os documentos da Michelle. E aconteceu, ela teve que passar por uma nova avaliação, porque como é que eu vou admitir alguém na minha escola que não tem documentação, que não tem histórico, eu não sei nada da vida dela? Afinal de contas, a Michelle já estava com 7 anos de idade. Pois bem, o que aconteceu foi, nessa nova avaliação, um psicoeducador teve que fazer essa avaliação. E foi quando, finalmente, depois de 7 anos, ele chamou a John e falou assim, John, existe uma coisa muito séria com a sua filha. E aí ele diagnosticou a Michelle com paralisia cerebral, naturalmente, um QI abaixo de 45. Para quem não sabe, isso é extremamente pouco, tá? Dispraxia da garganta, né? Por isso essa dificuldade da fala dela, e dislexia. Ou seja, 7 anos de sofrimento, a John acreditando que realmente algo havia de errado com a própria filha. No final das contas, o que foi que aconteceu? Ela estava certa. Só que ela fala, ao mesmo tempo que eu me senti extremamente aliviada por saber que existia alguma coisa errada com ela e não tinha nada a ver comigo, eu decidi buscar um sentimento de responsabilidade, porque eu sabia que, de alguma forma, a parte emocional da Michelle não fazia sentido. Por que dessa agressividade? O porquê da dificuldade de aceitar o não como resposta? Por que essa teimosia fora do comum? Né? E aí foi quando, no decorrer do tempo, ela encontrou o Jim Goulding, que veio daí o Goulding, né? Porque a John realmente levou uma vida ainda mais séria do que o seu primeiro marido, que cuidou da Michelle como se fosse o seu próprio filho. E o Jim Goulding trabalhava com o quê? Hipnoterapia. A John era da parte da nutrição. Proibido, né? Exato, era até proibido. Era até proibido lá no estado deles, né? É isso mesmo. Na cidade de Victoria, eles não podiam fazer nenhum tipo de estudo sobre hipnose. Não deixa o Ivanei saber disso não, que vai que pega essa bomba aí, Não é? Bem isso. No final das contas, o que aconteceu, Ander? Eles dois conversando, o Jim falou assim, olha, é o seguinte, John, ela é assim por questões emocionais, a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí eles começaram a estudar a respeito, e óbvio, né, naquela época eles não tinham informação, gente, que a gente tem hoje. Né? Então, o que eles entenderam? Puxa, a Michelle tem essas questões emocionais, principalmente porque, olha quantos anos eu peguei a minha filha na frente de um médico e falando, alguma coisa existe de errado com a minha filha tem problema, alguma coisa não está certa. Quantas vezes, nessa preocupação toda, ela falando, né? Quantas vezes eu demonstrava essa sensação para ela? Ou seja, quantas vezes, na verdade, todas as experiências que ela passava, principalmente na escola, ela não falava direito, ela tinha dispraxia, então ela não se comunicava, ela sofria bullying na escola. O que aconteceu? Ela simplesmente, como criança, se sentia uma baleia fora d'água. Né? Imagina você
no seu trabalho ou na sua faculdade ou, enfim, em algum contexto social, você se sentir completamente diferente das pessoas. Quem que nunca passou por isso, gente? Eu passo por isso até hoje. As pessoas olham pra minha cara, né, tanto no treinamento quanto em lives, etc, e falam assim, meu, quem é essa pirralha para ser presidente de alguma coisa, né? Então, se idade fosse dizer alguma coisa, todos nós aqui estávamos literalmente lascados. Final da história, o que aconteceu foi que a John falou assim, quer saber de uma coisa? Realmente eu assumo a culpa. Eu tenho responsabilidade, sim, pela forma também como a minha filha reage e a maneira como ela se sente. E eles começaram o quê? Diante desse novo diagnóstico, o que é que nós podemos fazer agora para poder desenvolver a Michelle na sua totalidade, na sua potencialidade, para que ela possa crescer como uma jovem adulta independente. Porque a partir do momento que eu morrer, a partir do momento que o Jim morrer, o que acontece com a Michelle, com todas essas questões? Afinal de contas, existiam e existem, né, até hoje, porque a Michelle está viva, já está com seus 50 e... A última vez que eu mandei um cartão de aniversário para ela, foi ano passado, acho que 56 anos de idade, se não me engano. Na história, você viu que o tempo passou pra cá. Uma longa história, mas riquíssima. E aí, ele simplesmente conversando, falou assim, ok, vamos buscar uma forma. E aí, como a hipnose, o Jim Gundin trabalhava com hipnose e a John trabalhava com educação e com nutrição, eles juntaram conhecimento e falaram assim, o que podemos fazer então? E aí, atrás desses conhecimentos, eles começaram a estudar, caducaram. Ok. Passado um determinado tempo, enquanto eles estavam estudando o que poderia acontecer, afinal de contas, tudo era novo, nem a ciência sequer falava sobre a hipnose, a gente sabe que isso é uma coisa extremamente recente. Eles um dia voltando para casa, com a Michelle no banco de trás, eles passaram num terreno vazio lá em Victoria, e de repente, a Michelle começa a gritar. E aí eles olharam para trás, o que foi, Michelle? Né? O que tem aí? E ela olhava para aquele terreno vazio e gritava absurdamente, de uma forma extremamente positiva, extremamente entusiasmada. No final das contas, chegou no dia, e chegando em casa, a John com o Jim conversando, o que tinha lá? Era só um terreno vazio, o que fez ela achar que tinha alguma coisa? Será que ela viu? Será que ela tem problema de visão agora também? Está sofrendo alucinação, vertigem? E eles entraram num colapso assim, mental. Nossa, doído. À noite, a rádio acabou falando, teremos de volta a nossa cidade. Depois de vários X meses, eu não lembro agora quantos meses eram, o circo tal. Né? Afinal de contas, naquela época ainda tinha circo. Na mesma hora, eles se deram conta que a Michelle estava, na verdade, projetando na memória dela, puxou da memória subconsciente dela que lá estava, um tempão atrás, o bendito do circo, cheio de animais, tudo colorido, tudo maravilhoso, tudo lindo. Pois bem, foi quando eles finalmente falaram assim, ok, sabemos então que, na verdade, o que está realmente prejudicado, danificado, ela até usa a palavra danificado, é o que ela chama de cérebro, né? O cérebro consciente da Michelle. As limitações vêm da mente consciente. A mente inconsciente dela está totalmente intacta, ela foi capaz de se lembrar de coisas. Como podemos fazer, então, para que... Trazer essa emoção também, né? Exatamente. Como podemos, então, usar de alguma forma inconsciente, já que ela não obedece, já que ela fala tudo para ela é não, ela não aceita não como resposta, que forma temos de poder influenciá-la de uma maneira positiva, sem que a gente receba essa negação, essa rejeição da mente consciente e possamos ressignificar todo esse sistema emocional de crenças da Michelle. Foi quando, num período aí de praticamente 10 anos de estudo, até que chegou na década de 70, eles finalmente vieram com os primeiros estudos. E na década de 70 foi quando a ciência começou a estudar ainda mais firmemente, né, a história sobre as pessoas em coma, as pessoas em mesa de cirurgia que se lembravam de tudo que as pessoas diziam ali em volta dela. Né? Hoje, pra gente, uma informação extremamente velha. Mas naquela época era extremamente novo. E foi quando tudo começou. Então eles entenderam, opa, então podemos trabalhar na mente inconsciente da Michelle. Legal, mas ela não está em coma e ela não está em cirurgia.
o que a gente pode fazer? E aí eles se deram conta de, para quem não conhece, um cara fantástico, né, chamado Remy Coué, um psicólogo que veio trazer pra gente aí o que nós chamamos de lei da autossugestão. O que é a autossugestão? É praticamente aquilo que eu digo para mim mesma que em algum momento se torna verdade. De uma maneira bem resumida, de uma maneira bem fácil de explicar, é exatamente isso. E aí eles entenderam que eles poderiam então usar a ideia da autossugestão, ou seja, sem a interferência da mente consciente, assistir no caso de dar assistência, né? Dar assistência à mente inconsciente. E aí, estudo vem, eles começaram a fazer os primeiros testes. Tá bom, que tipo de sugestão, então, nós vamos trabalhar com a Michelle? Porque a Michelle apresenta dificuldade de fala, de socialização, de comportamento, sistema emocional, tudo mais. E agora, o que a gente faz? E aí eles começaram a entender o ponto crucial. A John, que era da educação, sentou e rascunhou todas as ideias. E ela entendeu uma coisa que mudou literalmente a perspectiva da psicologia, da própria hipnoterapia, da psicanálise, da medicina de um modo geral, da saúde mental de um modo geral, que a criança, especialmente, precisa, antes de mais nada, se sentir verdadeiramente amada por aqueles que trouxeram ela ao mundo, para que ela pudesse se sentir extremamente segura e confiante de si mesma. Ô, André, eu vou até te fazer uma pergunta muito simples. Normalmente eu faço esse exercício em treinamento, em palestras, em escolas e tal, que eu dou. Você até participou de uma das palestras que eu dei, né? Participei. No Hipnodei em Brasília, então... Você não vai me fazer chorar de novo, não, né? Não. Na live, não. Mas eu quero te fazer uma pergunta de todo o meu coração e respondo de todo o seu coração. O Ander hoje... aliás, hoje não. O Ander lá atrás, anos atrás, quando ele era criança... Se você pegar várias cenas da sua vida como criança e se colocar no lugar como criança, um Ander criança, você de verdade acreditava que os seus pais amavam você de maneira completa e incondicional? Na verdade, eu fui criado só pela minha mãe, né? Não tive a presença paterna. Se eu for analisar que a minha mãe seria 100% da figura materna e paterna, então eu poderia dizer que sim. Eu estava até refletindo sobre isso hoje. Então, assim, pela minha mãe, sim. Pelo meu pai, não tem como eu saber. Ok. E a ausência da presença da imagem, enfim, seja a presença física, seja a presença emocional do seu pai, faz alguma diferença na sua vida hoje? Eu acredito que faça. Inclusive, em auto-hipnose já deu uma trabalhada nisso. Mas, assim, eu ainda não percebi quais são os sintomas, vamos dizer assim. Vamos fazer, então, o caminho inverso. Eu estou procurando a luz aqui, porque tá difícil a luz, né? Vamos fazer o caminho inverso. Se você tivesse a presença do seu pai hoje, e total apoio e amor, carinho, atenção e confiança e segurança dele hoje, o que isso mudaria para você? Fecha o olho dele. Olha pro copo assim, ó. E fecha o olho. O que eu sei mais sobre pai é pelo fato de ser pai, né? Eu tenho 2 filhos. Eu até comentei com o colega que entrou ainda agora, salve Willis. A gente se ajuda aí nessas horas aí de fazer os tratamentos em ambos, né? Quando ele precisa de uma ajuda, eu vou lá. Quando eu preciso de uma ajuda, ele vai. E eu falei, cara, eu já sei como é que eu sei, por exemplo, como é que é ter um pai. Eu vou perguntar para os meus filhos. Eu até marquei, falei que ia fazer isso, aí teve esse coronavírus doido aí, mudou, deu uma bagunçada até na nossa mente, na nossa organização. E aí eu ia fazer o seguinte, eu ia chegar para eles dois e ia falar, como é que é ter um pai para vocês dois? O que significa ter um pai para vocês dois? E aí eu ia esperar essa resposta deles para saber mais ou menos o que eu sei sobre ser pai, já que eu, como não tive, o que eu aprendi com a vida, com a vivência e que eu consigo passar para eles. Aí, assim, resumindo o pouco que eu sei, que eu não cheguei a ter essa conversa com eles ainda, eles me acham um pouco aquele pai meio durão, protetor, mas às vezes, tipo, não faz coisa errada porque senão o bicho pega. E
amoroso. Foi, tipo, meio que de um extremo ao outro. Quando necessário, até para questão de autopreservação, né? Mas, assim, o que mudaria na sua vida se você tivesse um pai? Eu não saberia te falar muito certinho, não. Como que seria? É uma coisa que eu não parei para pensar racionalmente. Se comparar agora sim. a não presença do seu pai e comparando com uma possibilidade de ter, a sua vida seria igual? Eu acredito que não. Inconsciente eu sei que eu sei essa resposta. Mas racionalmente não tá vindo uma coisa muito lógica agora. É isso aí. Não tem problema, aí tá tudo bem. O ponto que eu quero chegar é que ter a figura da mãe, ter a figura do pai, e você se sentir verdadeiramente amado por aqueles ali, faz total diferença na nossa vida. Né? Se vocês, principalmente para quem está assistindo, quantas vezes vocês realmente não se pegaram, por exemplo, não importa que idade, você às vezes se cobrando muito mais, e quando você para, por que eu estou fazendo isso? Você está esperando comprovação, você está esperando suporte, você está esperando apoio. Aí você vai questionar, eu estou esperando suporte e apoio de quem? De quem, Cáspita? Dos próprios pais. Né? E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. A gente pode ter 30, 40, 50, 60 anos. A gente sempre vai olhar para trás de alguma forma e falar assim, puxa, o meu relacionamento com os meus pais é de tal forma. Puxa, como eu gostaria que fosse diferente. E exatamente esse é o ponto em que a Joni e o Jim estudaram para chegar no que a gente hoje conhece como processo Gould Sleep Talk. Ou seja, qual é a ideia do processo? Principalmente desenvolver na criança todo o sistema de crenças emocional positivo. Ou seja, ressignificar emoções negativas, trazer para o positivo, mas principalmente desenvolver nelas 3 pontos cruciais. O que a gente chama de autoimagem positiva, a autoestima, que eu até falo que é uma autoestima mental, não é uma autoestima de falar assim, nossa, eu me acho, eu super gosto de mim, eu me amo. Não, é uma autoestima sabendo que nós somos não necessariamente autossuficientes, mas nós nos tornamos confiantes daquilo que realmente queremos fazer ou daquilo que realmente sentimos, porque temos o apoio daqueles que nos criaram, daqueles que nos deram vida. Quantas histórias a gente conhece aí em filme, em vida real, de órfãos que literalmente nunca sequer conheceram os pais, chega numa determinada idade e fala assim, não, eu quero conhecer. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? E por quê? Porque é do ser humano, não existe. Não existe a possibilidade de você simplesmente não ligar para aquilo. Racionalmente, as pessoas podem falar que não ligam, mas internamente elas ligam e muito. Existe uma conexão mãe e filho. Existe uma conexão pai, mesmo que indireta, né? Afinal de contas, a conexão maior de fato é entre mãe e filho. Afinal, a mãe que gera, a mãe que cria, a mãe que fica esperando 9 meses, a comunicação toda ali é direto com a mãe. Então, essa imagem, essa sensação já é trazida na memória daquela criança que nem criança ainda se tornou. Ela já traz essa memória ainda como feto. Né? Então, assim como na terapia das partes, né, Rafael? Exatamente. Na terapia das partes é mais ou menos assim, é como se cada pessoa que você chega perto da sua vida, que você tem um relacionamento, vamos dizer assim, fica uma parte dela dentro de você. Então, é que nem você falou, eu poderia poderia ser demagogo, falar assim, não faria diferença nenhuma, mas eu sei que lá no fundo pode fazer diferença, sim, talvez eu não saiba, mas pode fazer. E é mais ou menos isso daí que você está falando, né? A questão as partes que vivem das outras pessoas dentro da gente. Completamente. E foi quando instalou o tique ali da Joni e falou assim, tá lá merda. Minha filha tá se sentindo dessa maneira, ela tá se sentindo completamente irritada, completamente teimosa, uma baleia fora d'água, porque a todo instante ela ouvia da própria boca da mãe de que ela tinha problema. Ou seja, imagina um filho, né? Porque assim, a criança, ela não entende as coisas da maneira que nós entendemos. Nós, como adultos, temos a capacidade de entender ambiguidade, de entender malícia, de entender, enfim, todas essas questões. A criança não, a criança é muito literal. Nunca na vida dela que ela derrubando um copo de vidro e ouvir um grito da mãe, ô, seu moleque, eu já falei pra você não fazer isso, você é burro. Desastrado, né? Que antes fosse desastrado, é lá na época
época dos nossos pais, dos nossos avós, né? Hoje, o que eu mais os vejo nomes são mais burro, seu safado vagabundo, coisas assim, e xingando criança de 3, 4 anos de idade, inútil. Coisas assim absurdas, a gente vê isso acontecendo. Quando a criança recebe isso, a única coisa que ela entende é: eu sou imprestável, eu não sou suficiente, eu não sou bom, eu não sou amado. Né? Quando os pais falam assim... Uma coisa também que é importante frisar, que os pais são autoridades, né? Assim como na hipnose, sem sombra de a gente puxa essa autoridade para fazer a transformação. O pai e a mãe, eles já estão nesse patamar de autoridade 24 horas por dia para a criança. Sem ainda mais a criança, que tem o inconsciente praticamente aberto o tempo inteiro. Então, tem que ter muito cuidado com as coisas negativas que a gente fala com os filhos. Né? Quantos pais naturais... Porque assim, quando o adulto se torna adulto, mas ele deixa de sentir a tal da criança interior, ele perde o tato, né? Para eles tudo se torna mais racional. Então ele vira e fala assim: pô, você tirou 8, mas a gente estudou tanto, dava você tirado 9, olha essa pergunta aqui, você sabia responder. Né? Então, assim, a criança ela não... nunca ser o suficiente. Exato, a criança ela não entende as coisas, é tudo de forma literal. Então, isso gera uma questão emocional extremamente fortíssima, né? Quantas vezes eu ouço das pessoas, pais, inclusive, que viram e falam assim: eu não aguento mais as birras aí que meu filho faz e tal, não sei o quê. Pô, criança tinha que fazer birra, eu sei que é normal, mas tinha que ficar fazendo assim toda vez? E aí eu olho e falo assim: meu Deus do céu, por onde eu começo? Eu aviso ele que isso não é normal, porque as pessoas entendem que isso não é normal, e não é normal uma criança chorar demasiadamente, não é normal a criança fazer birra frequentemente, não é normal a criança simplesmente recusar ter tipos de comportamentos que são aceitáveis socialmente, né? Se ele foi educado, se ele teve uma cultura ali enraizada. Não é normal, são comportamentos que demonstram, na verdade, um reflexo de um sistema de crenças, um sistema emocional extremamente negativo. E a John sacou isso depois de mais de 10 anos. Ela falou assim: eu preciso então desenvolver a primeira coisa na minha filha, que é o senso de ser verdadeiramente amada. Só que a gente fala sobre amor e as pessoas banalizam isso, acham que tipo, né, é frescurinha e tal, não sei o quê. Não, existe um tipo de amor, né? Que tipo de amor é esse amor quando a gente espera dos pais? É o que a gente chama de amor incondicional, né? Que na teoria é muito fácil falar, é muito lindo. O que é o amor incondicional? É amor sem condições. Então, a partir do momento que eu imponho condições para o meu filho, ele vai entender que, nossa, meu pai só me ama se eu fizer isso. Minha mãe só me ama porque eu estou sendo bonzinho. Então, meu pai só me ama, só vai me tratar bem quando eu tirar uma nota boa. Porque toda vez o pai chega em casa e fala assim: parabéns, filhão, toca aí, campeão, tirou 10 na prova. Pô, cara, você tirou 8, bicho, sério? Pô, e aí, meu? Pô, não tá legal, a gente não ficou estudando aqui o tempo todo. Isso vai mexendo com a autoestima da criança. Então, a John desenvolveu o processo entendendo que, na verdade, enquanto as pessoas, a gente vai falar até daqui a pouquinho sobre isso, enquanto as pessoas acham que o Sleep Talk é hipnose, na verdade ela não é. E ela também não é... Eu ia até te fazer essa pergunta também, qual a semelhança? E ela também não é... Já estava adivinhando minhas perguntas tudo. Foi mal. Você quer perguntar e eu vou falando? Porque senão eu vou desembuchando aqui, ó. Tá, o processo qual é o foco do processo Golding? E só dá para fazer ele no começo do sono? Ou eu posso, por exemplo, colocar o despertador e no meio da madrugada chegar lá e dar as sugestões, falar as... Tá. São metáforas ou sugestões? Vamos lá. São várias perguntas numa só, então eu vou ter que responder de pouquinho em pouquinho. Primeiro, o Sleep Talk não é hipnose, o Sleep Talk não é terapia, né? Muitas vezes os pais vêm e falam assim: eu quero fazer o Sleep Talk. O Sleep Talk resolve tal problema? O Sleep Talk ele não é solucionador de problemas. Eu chamo ele, inclusive, de programa de desenvolvimento emocional infantil. Ele é um programa de empoderamento infantil. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu sei que a criança se comporta com birras, com problemas de fala, de alimentação, ela tem problemas de socialização, tem problemas de foco, concentração, aprendizagem, medos, traumas, fobia, TDAH, dislexia, o raio que o parta, não importa. Se ela tem esse tipo de comportamento negativo, é reflexo de um sistema de crenças, um sistema emocional
que pode ser trabalhado e pode ser melhorado e pode ser desenvolvido. Então, o que acontece? O Sleep Talk, ele desenvolve essa parte emocional. Ele começa a criar na mente da criança escudos que vão trazer autoestima, autoimagem positiva, segurança, amor, carinho, todo tipo de sentimento que ele precisa ter para falar assim, agora sim eu me amo, agora sim eu me sinto capaz. Quando a criança se desenvolve mentalmente e emocionalmente, naturalmente isso gera uma mudança de comportamento. Não é isso que a gente faz na hipnoterapia? Ressignifica um sistema de crença para que, naquele sistema de crença emocional, a gente gere o quê? Um novo comportamento. É exatamente o que o Sleep Talk faz, só que de uma maneira diferente. Ele desenvolve a criança para atingir o potencial máximo dela. No momento que ela desenvolve recursos mentais internos que antes ela não tinha, ela agora desenvolve a capacidade, desenvolve a habilidade de demonstrar atitudes diferentes, de ter comportamentos diferentes, de ter sentimentos diferentes. Tá? Então, essa é a primeira resposta. O Sleep Talk não é terapia, o Sleep Talk não é hipnose, o Sleep Talk é como se fosse um programa de desenvolvimento emocional infantil. Tá? Então, não precisa de um psicólogo para fazer, não precisa de um psicanalista para fazer, não precisa de um profissional da área da saúde mental. A diferença é que ter esse conhecimento da psicologia, da psicanálise, da hipnose, facilita a compreensão e até mesmo a atuação do profissional que faz o treinamento comigo para poder lidar, então, com os pais. Tá? Mas não é necessário porque não é um processo terapêutico. Embora ele traga resultados terapêuticos. É diferente. Tá? Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta, em relação ao sono. Bom, já sabemos então que com a história toda podemos entender que o Sleep Talk foi criado justamente porque, através de uma necessidade pessoal da John e porque, diante da situação da Michelle, ela não aceitava conversa, né, diálogos racionais com a mente consciente dela. Então, eles buscaram um método de poder atingir a mente inconsciente de uma maneira direta. Por isso que ele é feito no sono. Foi exatamente na época que a ciência começou a estudar essas frequências cerebrais e hoje a gente já sabe que muitas pessoas até acham balela, né? Mas, pô, a ciência já falou que, como foi esses dias não, tem acho que 2 meses, 1 mês que eu saí naquela página anti-coach. Sério? Nossa. Sério, conhece? Nem mano? me fala desse negócio. Já ajudei a derrubar uma vez já. Ai, gente, eu saí na página anti-coach e o povo ficou desesperado comigo. Caraca, Rafa, você tá lá? Eu falei, graças a Deus que eu tô lá. Pô, como assim, você é maluca? É normal que eu não sou, porque senão eu não faria o que eu faço. Mas por que eu fiquei feliz? Porque as pessoas não têm conhecimento. As pessoas acham que nem, por exemplo, vários argumentos que eu recebi lá. Isso é uma falácia, me chamaram de tudo quanto era nome lá. Eu até esqueci agora, porque eu ressignifiquei, tá tudo certo. E aí eles pegaram e falaram assim, você é uma mentirosa, não, foi bem pior que mentirosa. Enfim, eles quiseram dizer que a ciência já falou... A única coisa que as pessoas olham é para a questão de aprender dormindo, que é o que as pessoas querem facilidade, né? Elas querem eu vou escutar alemão e vai acontecer uma osmose. É isso que eles entendem. As pessoas estão ouvindo o que elas querem entender. E o pior, elas estão guardando tanto ódio dentro de si, que aí o que acaba acontecendo? A pessoa quer disseminar esse ódio por todo canto. Verdade. Aí ela começa a falar mal dos coaches, falou mal lá de um coach, inclusive, que eu fiz um curso maravilhoso, uma imersão maravilhosa. Aí eles juntaram a maior cambada e começaram a denunciar, porque tem muita coisa lá que é pesada. Eles não falam só assim de vida. Aí eu fico imaginando, o que esses caras ganham? Aí eu lembro do Felipe Neto. O Felipe Neto, quando ele começou, ele teve essa sacada. Ele falou, como é que eu vou fazer meu canal se impulsionar? Verdade, ele falou, já sei. O que as pessoas querem? O que as pessoas querem? As pessoas querem agressividade, ódio, angústia, ansiedade e briga e violência. É verdade. Ele teve a fórmula perfeita para fazer o canal dele bombar. E é basicamente isso. Quando você está seguindo dicas anti-coach, esses canais assim, já caíram aí também, né? Dá nada. Então, assim, o que eles querem com isso? Eles sabem a fórmula do sucesso. Verdade. A gente derrubou a página do cara, no outro dia, em questão de poucas horas, ele já tinha criado uma nova página com 2.000 seguidores. Uau! Então, assim, é o que as pessoas estão guardando em si. Por que a gente está vivendo uma sociedade meio problemática? Por que está tanta gente precisando de terapia
E o pior, muita gente está precisando de terapia e não busca. Verdade. Aí acaba justamente caindo na sua mão, né? Que aí são os filhos que começam a sofrer. Aí vocês não tratam os filhos, né? Você trata os pais para conseguir resultados com os filhos. Olha só que incrível. Então, e aí eu caí lá na bendita dessa página anti-coach e o povo desesperado com a minha pessoa lá. Eu falei, não, gente, deixa lá, não paga não negocia não. Por quê? Porque era uma forma de eu poder elucidá-los. Gente, essa galera não tem conhecimento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso oferecer conhecimento, né? Porque sabedoria se torna um pouquinho difícil, já que eles não colocariam em prática. Mas eles te escutaram quando você tentou explicar? Não, alguns sim, outros fingiram que sim, outros não, mas não importa. Eu não faço as coisas esperando que o outro tá cheio, né? Tá, mas aí que às vezes o copo dele tá tão cheio, o cara tá cheio de ódio no coração e na mente. E tá tudo bem. Brigar com uma pessoa dessa? E tá tudo bem, deixa ele lá. Eu não fui lá pra brigar, eu não fui lá pra discutir, eu fui lá pra mostrar conhecimento. Ou seja, quantas pessoas lá seguem a página que não entram nesse movimento de ódio? Várias. Então eu falei, eu vou deixar o conhecimento. O que vão fazer com esse conhecimento tem coisas boas também, né? Claro que tem. Tem coisas boas também lá. Tem. Com certeza. Tem algumas coisas também que eu gosto, mas tem outras coisas que eu acho que já é disseminação de ódio. O ponto central todo, Wander, é que eles simplesmente começaram a me questionar do tipo, você é louca, você devia ser presa, porque você tá enganando o povo, falando que as crianças simplesmente aprendem dormindo, a ciência simplesmente já acabou com essa falácia e não sei o que lá. Já falou um monte de coisa. E eu falei assim, ok, eles não entenderam nada, nem se deram ao trabalho de pesquisar o que realmente significa. Então, aqui vai a informação. O Sleep Talk, ele trabalha como se fosse a gente até chama de teoria do chapéu, né? Então, imagina a minha cabecinha aqui, é a minha mente inconsciente. A minha testa para cima é meu chapéuzinho, é a minha mente consciente. A ideia é que quando a gente atinge uma determinada frequência cerebral, é claro que isso só seria possível com o EEG, né, com o eletroencefalograma, mas com o processo a gente já tem um período de tempo em que a gente consegue fazer isso. Isso depende muito da criança, depende se ela acorda, se ela dorme muito rápido, enfim. Então não existe um período certo, existem variações. Então, em um determinado momento, quando a criança cai no sono, o pai e a mãe vão até ela, né, e começam a trabalhar o sistema periférico, né, o sistema nervoso periférico. Por quê? Porque ele vai ativar uma partezinha do cérebro que a gente chama aí de sistema ativador reticular ascendente. É uma parte do nosso cérebro que regula o nosso sono, que, enfim, tem várias características e várias responsabilidades importantes, mas esse é o principal para a gente. Ele trabalha a regulação do nosso sono. E aí, quando ele é ativado, ele sobe e fala, opa, pi, informação importante, né? Essa informação importante é o que a mãe e o pai vão falar em seguida, que não deixa de ser uma sugestão, né? Tem o mesmo conceito de hipnose, só não é hipnose, porque a criança, de fato, ela está dormindo, né? Então, você não acessa um estado alterado de consciência, você trabalha no sono, de fato, só que em frequências cerebrais diferentes. Exatamente, é a indução, né? Isso, exatamente. Não tem uma indução formal. Exatamente, não tem indução formal e não existe, na verdade, a consciência ou a aceitação, a constatação da criança, do tipo, estou aqui, papai e mamãe vêm fazer o processo em mim. Não, né? Então, quando o pai e a mãe acessam essa frequência depois de um determinado tempo, quando a criança cai no sono, eles vão começar agora a falar frases específicas para desenvolver aí, cada fase trabalha coisas diferentes, né? O processo ele desenvolve 3 fases. A fase 1 que chama fase de fundação, a fase 2 a ponte, a fase 3 as áreas específicas. O que é a fase 1? A fundação é desenvolver esse senso de amor incondicional, de confiança, de segurança e tudo mais. A fase 2 vai trabalhar principalmente questões de ansiedade, ou seja, vai começar a melhorar, desenvolver e corrigir hábitos negativos. A fase 3, ela vai começar a corrigir comportamentos específicos. Então, cada fase, nós como profissionais de Sleep Talk, ensinamos os pais, baseado na avaliação que a gente faz, o que nós vamos ensinar para eles a falarem para os seus filhos naquele momento, tá? Então, essa é a segunda com a terceira resposta da pergunta que você me fez. O Sleep Talk é feito no sono, a similaridade com a hipnose é justamente essa questão da existência de sugestões,
mas ela não é uma hipnose formal, porque ela não é trabalhada no estado de consciência, ela é trabalhada literalmente em frequências cerebrais que acontecem durante o sono, que muitas vezes aí circundam entre teta, REM, pega essa variação, né? A gente nunca, obviamente, pega no delta, porque no delta, o sistema ativador reticular, ele não ativa, né? Então, o processo só funciona porque a gente ativa uma parte do cérebro, que essa pesquisa também é super recente, né? O que a gente chama de sistema ativador reticular ascendente. Ele ativa e ele recebe aquela informação. Né? É mais ou menos quando, por exemplo, a gente está dormindo e, de repente, o celular vibra, por alguma razão você naquele momento acorda. Né? Ou outros momentos que o celular vibra e você simplesmente não acorda. É como se o seu cérebro estivesse esperando uma mensagem. E aí ele ativa e ele apita, pi, 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 pi. Quando ele apita, é como se fosse retirar a parte lógica do nosso cérebro e aquela informação entra diretamente no nosso inconsciente. Então, essas são as outras respostas aí das perguntas que você me fez. Teve uma época que eu estava tendo dificuldade, eu estava estudando para concurso, né? Foi até assim que eu conheci a hipnose e eu estava tendo muita dificuldade de estudar raciocínio lógico. Para mim, era uma coisa assim, tipo, impossível de aprender. Aí eu falei, cara, eu tenho que usar algum outro meio, porque de forma consciente, aqui só estudando e vendo a aula, não vai entrar. Aí eu falei, quer saber, eu vou dormir ouvindo esse negócio, de repente acontece alguma coisa aí no inconsciente e quem sabe eu aprendo dormindo. Aí o que aconteceu é que eu não aprendi dormindo, mas quando eu fui estudar novamente, aquele conteúdo estava mais familiar, estava mais agradável, eu estava mais familiarizado com os termos. Aí eu comecei a falar, cara, deu certo. Aí toda vez que eu encontrava uma tabela verdade, um negócio assim mais difícil de compreender, que eu nunca tinha aprendido na escola, aí eu fazia isso, eu ia dormir ouvindo e, nossa, era incrível. Na hora que eu acordava, eu estava tendo algumas sacadas que eu, inclusive, não sabia de onde que vinham, né? Hoje em dia eu faço isso também com a hipnose. Na hora que eu tô lá atendendo um cliente, eu pego uma técnica que eu nem imagino de onde que eu aprendi, mas como às vezes eu durmo ouvindo alguns conteúdos, eu não faço. O importante também é eu falar que eu não faço isso sempre. E, assim, eu tenho uma saúde mental e física muito boa. Inclusive, eu pratico atividade física. Eu falei isso num grupo lá de street que a gente participa e o pessoal já levantou a primeira questão. Ah, mas você faz mal pro sono, vai prejudicar a sua qualidade de sono. E eu acho que é tão tranquilo. Eu tive essa sacada, sabe como? Eu tava assistindo um filme, aí eu cochilei. E na hora que eu tava cochilando, eu comecei a sonhar coisas semelhantes ao filme. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui na hora que eu tô dormindo. Como é que o que tá passando na televisão veio pro meu sonho? Aí eu acordava, pô, que sonho legal, eu olhava pra tela da TV, tava passando um filme exatamente igual ao que eu sonhei, mudando algumas coisas, porque a transferência ali, no caso, foi auditiva, né, e não totalmente ali, visual, auditiva, e assim, é muito bacana. Isso é mais ou menos o que vocês usam também para dar essa sugestão nesse momento? Praticamente, você usou um termo fantástico, transferência. Para muitas pessoas se torna até mais fácil entender que acontece uma transferência. As pessoas acham que nem, por exemplo, várias lá naquele anti-coach, né? Veio um cara me questionar pagando de bonzinho e eu fui passar a informação para ele e daqui a pouco ele já veio com 10 pedras na mão. Ele falou assim, o que eu estava fazendo justamente agora era dando um beijo de boa noite no meu filho. Eu falei, que fantástico. Esse é justamente o momento que a gente faz o processo de Victória. E aí ele já veio com 10 pedras na mão, assim, virando para mim falando assim, isso na página do Anti-Coach, né? Ele simplesmente escreveu e falou assim, você acha mesmo que eu teria a capacidade, eu como um bom pai, de atrapalhar o sono do meu filho? Então, isso é um mito que eu já tiro aqui para vocês. Gente, não se atrapalha sono a partir do momento que você está numa frequência cerebral diferente. É como se você estivesse literalmente aprofundando ali, né? Ou como diz o filme ali lá da origem, né, de implantar ideias, você vai descendo camadas de sono. Então não é você atrapalhar o sono REM. A diferença é que o seu cérebro inconsciente trabalha de um jeito, a tua mente consciente trabalha de outro, e a gente usa as funções de cada uma no seu devido lugar. Então você não vai atrapalhar sono de nada. Atrapalhar sono, por exemplo, é um caso como você mencionou, como eu também, várias vezes eu coloco o fone, só que chega um momento, por exemplo, se você dorme ouvindo música, chega um momento que você vai acabar acordando.
ou você vai acordar irritado, você vai acordar cansado. Por quê? Porque não coincidiu aquela mensagem, aquele equilíbrio emocional daquela música com o seu estado de sono. Ela começou a ajudar para você simplesmente ir se acalmando, mas ela não estava funcional no momento que você entrasse em Rei, em Delta e trabalhasse justamente o ponto crucial. Por que nós precisamos dormir à noite? Por que não pode trocar o cochilo pelo sono noturno? Porque é justamente no estado Delta, vamos usar esse termo que fica mais fácil de compreender, que todos os nossos hormônios, todas as questões de enzimas, enfim, o descanso, a recuperação do nosso corpo, da nossa mente, de fato funciona. Então, se você começa a atrapalhar o sono, principalmente nessa frequência, você vai acabar ficando extremamente irritado, extremamente cansado. Né? Por que o despertador é uma das piores pragas que já foram inventadas? Por causa do bendito do soneca. Principalmente a soneca. Totalmente. Você clica lá, puf, soneca, mais 5 minutinhos. Aí você acorda, aquele negócio vicia. Super vicia. E sabe o que é pior? Vicia pro lado ruim, porque toda vez a gente acorda e acorda pior. Né? Por quê? Porque você está forçando sua frequência cerebral baixar e naquele momento não bate a sintonia, né? Então é bem complicado. Então esse mito aí já está quebrado. Eu vi uma pessoa explicando o porquê que a soneca é tão ruim. É porque quando a gente vai acordar, o corpo dispara, se não me engano, é cortisol. Isso. O cortisol é como se ele te preparasse para você te energizar. Então ele não é 100% ruim não, como as pessoas pensam. Aí ele tá te preparando para despertar e você vê, eu posso dormir mais 5 minutinhos. Aí vai lá, aí ele dispara, se eu não me engano, é a dopamina. Eu acho que é a dopamina. Aí ela vai e começa a te preparar de novo para dormir. Aí fica naquele vai, não vai, você perde muita energia com isso. Extremamente. Antes eu fazia isso, depois que eu percebi o tanto que era ruim, eu dei uma parada. Então por isso eu despertou a primeira, só vai. Dali dá 2 minutinhos, minutinhos, dá 2, 3 minutinhos, pronto, passou. Né? Então, por isso que eu falo, a questão do sleep talk, ele acontece durante o sono, mas acontece em frequências cerebrais específicas. Então, não existe isso de você atrapalhar o sono da criança. E outra coisa importante também, saber que não sei se o Xiaomi tá tão certinho, mas eles colocaram agora esses relógios, eles mostram a qualidade do sono, né? Talvez comparado com a quantidade de movimentos que você faz durante o sono REM. E assim, a quantidade de tempo que você passa no sono REM, geralmente por noite, o recorde é tipo 1h55, 1h50. E quando você dorme pouco, geralmente você tem, às vezes, quase o mesmo tempo. Vamos supor que eu dormi mal, eu tive 1 hora de sono REM. Às vezes eu quase virei à noite, fui para uma festa, cheguei muito tarde, dormi pouco, tive que acordar para fazer alguma coisa. Geralmente dá 1 hora também de sono REM. E é justamente esse sono REM que te descansa verdadeiramente, né? O restante é mais outras coisas que acontecem, mais químicas, bioquímicas dentro do seu organismo. Exatamente. Então isso é bem bacana. E outra pergunta aqui muito importante, somente as crianças podem participar do Sleep Talk? Ou um adolescente, a gente como adulto pode também usar alguma coisa pra gente, os vovós e as vovós, ou só as crianças mesmo? Vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura intelectual diferenciada comparado a lá fora, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos crianças sendo, não vou dizer sendo obrigadas não, mas elas estão sendo educadas de uma maneira intelectual um pouco mais avançada. Então, o que isso significa? Significa que ela começa a desenvolver o seu senso crítico, né? Essa questão de julgar, essa questão analítica muito mais cedo, né? Do que eu acredito que deveria. Então, lá fora, por exemplo, a gente consegue trabalhar até com 16, 17 anos de idade. Aqui no Brasil, eu tenho atuado aí com pais com filhos até uns 13, 14 anos, dependendo da maturidade intelectual da criança, até uns 15, 16. Por que esse processo ele funciona muito mais com crianças do que com adultos? Porque porque o fato da criança não ter o senso crítico formado e menos experiências passadas do que nós adultos, a tendência de rejeição é muito menor. Não quer dizer que você não vai conseguir. Vou até te contar uma história. Minha mãe que tampa os ouvidos, que não me ouça, porque acho que ela nunca ouviu isso. Minha mãe foi a primeira. Depois de toda essa situação, né, que eu falei, putz, faz total sentido. A minha missão é passar para o mundo essa visão de filho, né, para os pais.
Eu falei assim, já sei que eu vou treinar, a primeira pessoa eu vou treinar de forma gratuita. E aí eu pedi autorização para a John, ela falou assim, eu quero treinar minha mãe. Eu quero transformar ela numa especialista Gold. E aí eu fiz o treinamento com a minha mãe e tal, não sei o quê. E durante esse processo eu virei para John, né? E falei assim, John, é o seguinte, eu pedi para minha mãe começar a fazer o processo comigo, mas não vai rolar não. Será que você se importaria de gravar para mim a fase 1 e eu usar comigo mesma para saber como que isso vai se suceder? Deixa eu só te falar aqui rapidinho, sem querer te... Imagina, fala. É o tempo, né? O tempo vai acabar, aí eu vou iniciar uma nova e a gente continua de onde a gente parou. Joia. Pode ser? Pode. O seu tempo tá meio apertado aí. Não, tranquilo. Então tá bom. Tá? Pode falar. E aí ela pegou e falou assim, não, de maneira nenhuma. E ela gravou a fase 1 pra mim e toda vez que eu ia dormir, eu acionava o meu gatilho, né, da hipnose que eu fiz, eu entrava ali para não cair no sono, porque eu caio no sono muito rápido. Eu tenho até um apelido que eu não vou contar esse apelido aqui na live. E eu caio no sono muito rápido, então eu ativava o meu gatilho, entrava no estado de hipnose e começava a ouvir as sugestões da fase 1. E aí foi muito interessante porque eu senti mudança em mim. Eu sei que ela não substitui a minha mãe, mas foi muito interessante a maneira como eu comecei a me sentir diferente, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso se você de repente virar para o seu marido, né? Você tá lá na cama, vira para o seu marido, começa a tentar fazer o Sleep Talk, é muito possível, muito provável que ele arrebente a tua cara sem querer. Por quê? Porque o senso crítico dele, com as experiências passadas, ele vai entender aquilo como uma ameaça, ele vai entender aquilo como um perigo, ele vai entender como um sinal de que não é legal. Então, acaba criando aí uma dificuldade um pouco maior de se fazer com adultos, né? Isso acaba acontecendo muito mais com a criança. Não é impossível, mas é bem desafiador. Se você, inclusive, um dia aí, se você quiser testar, você faça o teste, mas até hoje não funcionou, né? A pessoa precisa receber... Teve uma época que eu fiz o seguinte, quando a esposa estava dormindo, aí eu colocava, tinha uma reprogramação mental do Hélio Couto, eu achava bem bacana as sugestões que ele dava. E ela estava passando por um momento difícil, eu comecei a colocar. E realmente eu percebi uma mudança nela. Aí eu colocava, quando eu via que ela estava dormindo ali e tal, eu colocava o celular pertinho lá, com o som baixinho e tal, tinha uma música de fundo, não acordava, mas eu comecei a vê-la um pouquinho mais... Não sei se de repente eu estava fazendo algo semelhante. Foi bem bacana o resultado, não deixa de ser, mas não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que aceita. Então, você fazendo um processo sem que a outra pessoa espere por aquilo, porque a Sleep Talk, a criança ela não sabe o que vai acontecer. Ela sabe que é a mãe que está fazendo, no fundo ela sabe. Só que ela não sabe qual é o propósito daquilo. E você fazer com uma pessoa já adulta, ela vai acabar recebendo a informação como algo muito novo e negativo, exato. Uma invasão mental. E quais são os principais benefícios do Sleep Talk com as crianças? Todos que você possa imaginar. A partir do momento que você desenvolve a autoestima, que é o que o Sleep Talk faz, ele desenvolve a autoestima, a autoimagem positiva, ele desenvolve a resiliência emocional, isso traz mais segurança, mais autoconfiança, mais confiança. E trazendo esses sentimentos positivos, o que a gente consegue trabalhar na criança? A gente consegue melhorar, desenvolver e até resolver questões como birras, traumas, medos, problemas de fala, problemas de alimentação, xixi na cama, enfim, trabalhar com crianças autistas, trabalhar com crianças com síndrome de Down, jovens adultos com síndrome de Down também, TDAH, trabalhar concentração, trabalhar foco, trabalhar socialização, trabalhar timidez, agressividade. Todas essas questões podem ser melhoradas, desenvolvidas e até mesmo resolvidas. Então, são os dos mais...
pessoal até que aguentou firme, hein? Tamo de volta. Estamos de volta. Mas, para finalizar, né? Daqui a pouco o povo entra, ou não, porque bastante gente até que entrou, saiu, ficou. Mas então, só finalizando. Então, o que acontece? A partir do momento que você consegue desenvolver a criança e ela começa a melhorar o seu comportamento, o seu temperamento, as suas atitudes perante as pessoas e a sua família, naturalmente isso desenvolve o quê? Sintonia, harmonia dentro de casa, desenvolve mais cooperação, desenvolve mais paz, desenvolve um equilíbrio emocional, né? Um equilíbrio do lar. Então, os benefícios não são só para as crianças, são diretamente para os pais, diretamente para a família e indiretamente na sociedade. Teve uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, foi a questão das crianças autistas, né? Você tem algum caso assim que você possa contar e compartilhar um pouquinho com a gente assim, que você achou interessante? Tenho. Eu só não, como eu não tenho autorização para mencionar nomes, eu não vou mencionar nome. Essa mãe me procurou, isso foi em 2016, eu acho. E ela me ligou desesperada, falando que o filho dela, com autismo, né? Ele apresentava diversas dificuldades de fala, ele não tinha desfraude ainda, ele não conseguia ir no banheiro, ele ficava tipo 10, às vezes até 12 dias sem ir ao banheiro, porque ele não aceitava ir ao banheiro, apresentava diversas dificuldades. E a principal delas até os 2 anos de idade ele se alimentava normal. A partir dos 2 anos de idade ele começou a simplesmente recusar qualquer tipo de alimento sólido. E aí ela falou assim, olha, Rafaela, eu entrei em contato e fui na consulta com diversos especialistas, inclusive a top das tops da galáxia aqui no Brasil, que trabalha com alimentação, inclusive com crianças com autismo. E aí eu falei assim, tá, e qual foi o diagnóstico? Ela deu um diagnóstico de que o fulano, o L, né, não vou falar o nome do menino, o L simplesmente apresentava o que eles chamam de distúrbio sensorial, ou seja, o corpo rejeita alimento sólido. O Sleep Talk pode resolver isso? Eu falei assim, mamãe, é o seguinte, o Sleep Talk não é um solucionador de problemas. Ele vai ressignificar todo o sistema emocional da criança, vai ressignificar todo o sistema de crenças dele e vai desenvolver recursos mentais internos que antes ele não tinha. E que se alguma coisa tiver vinculada à parte emocional em relação à alimentação, certamente isso vai ser trabalhado. Agora, eu não sou nenhuma especialista, principalmente em nutrição, para falar para você se essa profissional está correta ou não em dar um diagnóstico de distúrbio sensorial. Mas a profissional, Anderson, simplesmente virou para a mamãe e falou assim, mamãe, infelizmente o seu filho vai ser uma criança que vai precisar tomar suplementos pro resto da vida. Ele não aceita, o corpo não aceita alimentos sólidos. Pois bem, eu falei assim, mamãe, olha, se você me permite te desafiar, eu desafio você de fato, falei desse jeito, eu desafio você de fato a fazer o processo. Se até aqui você já investiu tudo que você tinha para investir, por que não investir em algo diferente, em algo alternativo? O mínimo que vai acontecer é desenvolver o teu filho em todos os outros... E ela falou assim, então tá bom. E ela me deu um voto de confiança. Tá cortando só um pouquinho aqui. Tá cortando. O processo. Rafaela, só um minutinho que tá cortando a som. Aí, acho que o seu áudio voltou, a imagem tá carregando. A sua internet, pronto, eu acho voltou? que deu uma... Acho que... Mas fala que eu te escuto agora. Agora tá dando pra ouvir. Aí, voltou. Faz assim, sai e entra de novo, que eu acho que melhora. Vocês estão ouvindo aí a Rafaela ou tá cortando? Quem puder me falar aí, sejam bem-vindos. Quem tá aí é um prazer ter vocês aqui. Satisfação enorme. Sérgio, Willis, aí agora eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Fala alguma coisa. Tô vendo, eu não tô te ouvindo. Então, pessoal, a gente está falando aí sobre Sleep Talk e o processo Building. Para os pais que têm crianças aí que estão... Tava travando, né? O meu tá vendo legal aí, Willis? Tá de boa? Então, para crianças
que estão passando por dificuldades, comportamentos. Esse processo ajuda demais e a Rafaela é a presidente desse processo aqui no Brasil. Inclusive, ela dá esse tipo de treinamento aí para quem tiver interesse. Voltei. Aí, agora sim, pode continuar. Então, e aí ela me deu um voto de confiança e falou assim, então, Rafaela, vou fazer esse negócio aí e tá tudo certo. Eu falei, isso, vamos fazer esse negócio aí e tá tudo certo. Wander, foi incrível que não somente a questão da alimentação, que nem, por exemplo, uma das primeiras mudanças que ela começou a relatar foi que ele simplesmente falou assim, foi época de Natal, eu vou sempre me lembrar disso, e o menino, o filho, né, virou para a mãe e falou assim, mãe, será que você pode fazer arroz, pernil, o que era mais? Eu só lembro de arroz e pernil, que é o que eu gosto de Natal. Era arroz, pernil e alguma coisa lá, que eu não lembro. E a mãe dele ficou assim, extremamente extasiada e falou assim, que é isso? Meu filho nunca pediu para comer? Como assim? E ela fez um banquete. Ela me contou que ela fez um banquete extremamente feliz, não sei o quê. Falei, mamãe, não se anima. Ele pediu, não significa que ele vai comer, mas já é um sinal de mudança, né? E aí, no final das contas, o que aconteceu? Ele não comeu. Ele não comeu. E tudo bem, porque aumentou um passo, foi exatamente o que você disse, ele deu um passinho para frente. Passou um tempo, daqui a pouco ele apareceu em casa com uma mochila, e da mochila dele, de mochila, a lancheirinha dele, tinha uma coisa que a mãe falou assim, que é isso? Meu filho roubou de alguém da escola. Ele apareceu com aquela pipoquinha, pipoca roxa, a pipoca de saquinho rosa, eu nem me lembro o nome dessa pipoca, que existe até hoje. Filho, o que você... Autistas, né? Você tem algum caso assim, que você possa contar, compartilhar um pouquinho com a gente assim, que você achou interessante? Tenho. Eu só não, como eu não tenho autorização para mencionar nomes, eu não vou mencionar nomes. Essa mãe me procurou, isso foi em 2016, eu acho. E ela me ligou desesperada, falando que o filho dela, com autismo, né? Ele apresentava diversas dificuldades de fala, ele não tinha desfraude ainda, ele não conseguia ir no banheiro, ele ficava tipo 10, às vezes até 12 dias sem ir ao banheiro, porque ele não aceitava ir ao banheiro, apresentava diversas dificuldades. E a principal delas até os 2 anos de idade ele se alimentava normal. A partir dos 2 anos de idade ele começou a simplesmente recusar qualquer tipo de alimento sólido. E aí ela falou assim, olha, Rafaela, eu entrei em contato e fui na consulta com diversos especialistas, inclusive a top das tops da galáxia aqui no Brasil, que trabalha com alimentação, inclusive com crianças com autismo. E aí eu falei assim, tá, e qual foi o diagnóstico? Ela deu um diagnóstico de que o fulano, o L, né, não vou falar o nome do menino, o L simplesmente apresentava o que eles chamam de distúrbio sensorial, ou seja, o corpo rejeita alimento sólido. O Sleep Talk pode resolver isso? Eu falei assim, mamãe, é o seguinte, o Sleep Talk não é um solucionador de problemas. Ele vai ressignificar todo o sistema emocional da criança, vai ressignificar todo o sistema de crenças dele e vai desenvolver recursos mentais internos que antes ele não tinha. E que se alguma coisa tiver vinculada à parte emocional em relação à alimentação, certamente isso vai ser trabalhado. Agora, eu não sou nenhuma especialista, principalmente em nutrição, para falar para você se essa profissional está correta ou não em dar um diagnóstico de distúrbio sensorial. Mas a profissional, Wander, simplesmente virou para a mamãe e falou assim, mamãe, infelizmente o seu filho vai ser uma criança que vai precisar tomar suplementos pro resto da vida. Ele não aceita, o corpo não aceita alimentos sólidos. Pois bem, eu falei assim, mamãe, olha, se você me permite te desafiar, eu desafio você de fato, falei desse jeito, eu desafio você de fato a fazer o processo. Se até aqui você já investiu tudo que você tinha para investir, por que não investir em algo diferente, em algo alternativo? O mínimo que vai acontecer é desenvolver o teu filho em todos os outros... E ela falou assim, então tá bom. E ela me deu um voto de confiança. Tá cortando só um pouquinho aqui. Tá cortando. Temos o processo. Rafaela, só um minutinho que tá cortando a som. Aí, o seu áudio voltou, a imagem tá carregando. A sua internet Pronto, eu acho voltou? que deu uma... Acho que... Mas fala que eu te escuto agora. Agora tá dando pra ouvir. Aí, voltou. Faz assim, sai e entra de novo, que eu acho que melhora.
Vocês estão ouvindo aí a Rafaela ou tá cortando? Quem puder me falar aí, sejam bem-vindos. Quem tá aí é um prazer ter vocês aqui. Satisfação enorme. Sérgio, Willis, aí agora eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Fala alguma coisa. Eu não tô te ouvindo. Então, pessoal, a gente está falando aí sobre Sleep Talk e o processo Building. Para os pais que têm crianças aí que estão... Tava travando, né? O meu tá vendo legal aí, Willis? Tá de boa? Então, para crianças que estão passando por dificuldades, comportamentos, esse processo ajuda demais, e a Rafaela é a presidente desse processo aqui no Brasil. Inclusive, ela dá esse tipo de treinamento aí para quem tiver interesse. Voltei. Aí, agora sim, pode continuar. Então, e aí ela me deu um voto de confiança e falou assim, então, Rafaela, vou fazer esse negócio aí e tá tudo certo. Eu falei, isso, vamos fazer esse negócio aí e tá tudo certo. Wander, foi incrível que não somente a questão da alimentação, que nem, por exemplo, uma das primeiras mudanças que ela começou a relatar foi que ele simplesmente falou assim, e foi época de Natal, eu vou sempre me lembrar disso, e o menino, o filho, né, virou para a mãe e falou assim, mãe, será que você pode fazer arroz, pernil, o que era mais? Eu só lembro de arroz e pernil, porque é o que eu gosto de Natal. Era arroz, pernil e alguma coisa lá, que eu não lembro. E a mãe dele ficou assim, extremamente extasiada e falou assim, que é isso? Meu filho nunca pediu para comer? Como assim? E ela fez um banquete. Ela me contou que ela fez um banquete extremamente feliz, não sei o quê. Falei, mamãe, não se anima. Ele pediu, não significa que ele vai comer, mas já é um sinal de mudança, né? E aí, no final das contas, o que aconteceu? Ele não comeu. Ele não comeu. E tudo bem, porque aumentou o passo, porque exatamente o que você disse, ele deu um passinho para frente. Passou um tempo, daqui a pouco ele apareceu em casa com uma mochila, e da mochila dele, de mochila, a lancheirinha dele, tinha uma coisa que a mãe falou assim, que é isso? Meu filho roubou de alguém da escola. Ele apareceu com aquela pipoquinha, pipoca roxa, a pipoca de saquinho rosa, eu nem me lembro o nome dessa pipoca, que existe até hoje. Filho, o que você fez? Isso, filho, o que você fez? Ah, mãe, eu experimentei, eu gostei, eu trouxe para casa, que meu amiguinho me deu. E aí ele começou a apresentar, ele começou a comer pipoca, ele começou a comer arroz, ele começou, enfim, comer diversas coisas que a profissional falou. Eu esqueci o nome dela, senão... Não ia falar de qualquer maneira, mas é que eu queria muito pesquisá-la, e eu pesquisei ela naquela época, enfim. E eu falei assim, mamãe, faz o seguinte, só para causar um pouquinho de discórdia, tenta marcar uma consulta com essa profissional de novo e veja o que ela fala, né? E aí ela falou assim, Rafaela, eu vou tentar, mas é que é tão caro, tão caro, tão caro. No final das contas, ela não marcou, mas ela acabou marcando com outro profissional, também especialista no assunto. E aí o profissional virou e falou assim, isso depois ela já estava fazendo um processo, como é um programa de desenvolvimento, a ideia é desenvolver a criança. Então não é uma coisa que você faz da noite para o dia e está tudo resolvido. E aí ela fez, acho que depois de 4 meses, eu falei assim, procura então uma outra pessoa, e ela procurou outro profissional. E esse profissional especialista em autismo virou e falou assim, mas o seu filho tem um grau leve, ela até ilustrou para mim, mas o seu filho tem um grau levíssimo de autismo. E ela falou assim, Rafaela, eu não botei fé quando você falou comigo. Eu não sabia o que esperar desse processo, mas isso mudou a minha vida. Ou seja, o que eu expliquei para ela? Mamãe, funcionou porque realmente ele não aceitava ter esse tipo de alimentação, o corpo recusava por questões emocionais. Mas se fossem por questões físicas, naturalmente o processo não ia trabalhar. Né? Então, esse foi um dos casos que eu atendi com criança com autismo, e foi assim, um caso fantástico, porque tudo que ela pautou como problemas do filho foi de fato resolvido. Ele não aceitava tomar banho, a água caía na cabeça, ele segurava o cocô por mais de 10 dias, ele tinha seríssimos problemas de alimentação, ele não se socializava na escola, ele tinha dificuldade de escrever, de ler, de se comunicar. Todos esses aspectos, tudo que ela pautou como dificuldade, como problema, como profissionais falando assim, o que é isso? Isso aqui, infelizmente, o teu filho vai ser assim pro resto da vida, né? E ela presenciou com um processo totalmente contrário, né? E hoje, inclusive, as pessoas às vezes até me questionam, e eu falo para eles, gente,
o processo, ele tem duas coisas maravilhosas que, para mim, não significa muita coisa, mas para as pessoas significa, que é o quê? Ele tem embasamento científico, né? Então, ele é embasado nos estudos da neurociência, do sistema ativador reticular ascendente, da mente consciente, da mente inconsciente, do subconsciente. Ele trabalha a questão das leis da autossugestão, enfim. E ele tem, principalmente, o que nós chamamos de comprovação empírica, ou seja, um grupo de psicólogos pegou o processo depois, quando ele ficou redondinho, e estudou, comprovando que realmente ele traz resultados. A diferença é que eu falo para as pessoas, ele não soluciona problemas, ele desenvolve a criança e elas se tornam capazes, com a nova habilidade de solucionar os próprios problemas, né? Então, é isso que o Zipak faz. Uma coisa que eu achei muito interessante também, dando uma pesquisada aí que eu achei, foi a expressão nutrição psíquica. Eu acho que você deve ter traduzido errado. Você quis dizer psiconutrição. Psiconutrição? Tá. A psiconutrição, ela não existe falar da mais, obesidade emocional. Não? Não, ela não existe mais, não dentro das 3 fases. O processo ele foi alterado de uns 2 anos para cá. Ele funciona da mesma forma que funcionava antes, mas mudaram-se algumas coisas, principalmente por questões que a gente está vivenciando dessa nova geração, essa geração com ansiedade, com depressão e tudo mais. A psiconutrição, ela veio, na verdade, um tempão atrás, como uma das 3ª fases. Por quê? Como o processo foi criado através da necessidade pessoal da própria John e da sua filha, a Michelle, com alguns problemas que ela apresentava problemas de nutrição, de alimentação. Então, a John, que trabalhava com isso, incluiu, vinculando a educação, a psicologia, a nutrição e, de certa maneira, a ideia da hipnose, da mente consciente e inconsciente, e agrupou isso como uma 3ª fase. Mas a gente não tem mais a psiconutrição. Mas a ideia da psiconutrição é justamente trabalhar o conhecimento da psicologia dentro da nutrição. Só que isso é uma responsabilidade, na verdade, é uma função, é uma atividade exclusiva de profissionais certificados. Então, como a gente não pode trabalhar única e exclusivamente com isso, a gente precisava sempre ter um parceiro da área para poder atuar na 3ª fase. Hoje ela existe como um complemento, como uma informação suplementar. E, Rafaela, para finalizar aqui, para não tomar muito seu tempo, você às vezes já tem algum compromisso aí, teve uma experiência lá no Hipnoday que eu fiquei de cara. Eu acho que o pessoal aqui ia gostar muito. Você acha que dá para fazer assim online? Cara, aquela técnica que você usou lá com todo mundo? A da árvore do legado? Foi isso, e foi também que você falou da questão do amor incondicional. Inclusive, eu acho que também eu meio que eu agarrei um pouquinho dessa técnica aí sua e também adaptei em algumas terapias que eu faço. Eles aparecem lá, o amor incondicional, e, nossa, é fantástico. Renovador, ressignificador. Que fantástico. Então, na próxima, eu que vou chamar você para uma live para saber como é que você faz isso daí e espalhar isso para o mundo. Mas bacana. Respondendo a sua pergunta, Wander, se eu tivesse, talvez, rascunhado como fazer isso online, eu faria. Eu acho que a experiência seria melhor se fosse num outro momento e se não fosse também pelo Instagram. Se fosse, por exemplo, YouTube, alguma coisa do tipo, a gente precisaria de um som, né? Porque é diferente, não é só trabalhar a ideia da hipnose em si. Mas, eu vou ficar te devendo essa. É o único pedido que eu vou ficar te devendo. Vocês não perdem por esperar, viu? Vale a pena. Foi uma experiência fantástica lá que a gente teve. Então é isso aí. Você quer finalizar agora? Quer falar mais alguma coisa que eu, de repente, não tenha... Eu quero, na verdade, agradecer essa oportunidade. Eu espero que eu tenha trazido aí informações valiosíssimas para o público que te assiste, que te acompanha. É uma honra, um prazer poder estar aqui presente com você. Você sabe que eu topo tudo, né? Topo tudo mesmo, a todo instante. Então, muito obrigada aí pelo teu convite. Eu espero que tenha sido extremamente enriquecedor e que através dessa informação, através desse conhecimento, a gente possa espalhar para o mundo e começar a fazer diferenças aí na vida das famílias, na vida dos pais, principalmente, trazendo aquilo que é a minha missão. A minha missão como filha é trazer a visão de filho na mudança
de rotina, de vida dos próprios pais. Essa é a melhor forma de mudar o mundo, né? Trabalhando as crianças que são o futuro desse mundo. Literalmente. E se a gente precisa cuidar delas, precisa cuidar delas agora. Então, gente, muito obrigada aí pelos feedbacks. Eu não consegui acompanhar todos. Assim, eu fui lendo de rabo de olho. Eu quero agradecer aí todos que participaram. Incrivelmente, muitos ficaram até quietos, prestando atenção. Eu fiquei acompanhando aqui as pessoas entrando e saindo. Então, eu quero agradecer muito vocês. E claro, Anderson, se você me permitir, muitas pessoas conhecem o Sleep Talk como pai e como mãe, mas as pessoas ainda não sabem que profissionais, eu falei no começo da live anterior, profissionais da área da saúde, do desenvolvimento humano e da educação, são pessoas extremamente convidadas a fazer a formação internacional do Sleep Talk. E devido à situação do Covid, inclusive, nós vamos ter únicas formações exclusivas esse ano online, porque todas as formações são presenciais. Então, eu deixo aí o convite para quem quiser conhecer mais. Se quem tiver interesse, fala com o Ander tem meu contato, entra em contato com ele, que ele me passa aí as informações. Sejam bem-vindos aí ao meu perfil também, vocês podem com certeza acompanhar aí mais e mais informações. A gente vai fazer uma maratona de lives. E mais uma vez, agradecer essa pessoa fantástica, o Ander, que esteve presente aí na palestra que eu fui convidada pelo Gui Alves, né, em Brasília, e tive a oportunidade de trazer essa informação para eles. Então, Ander, brigadão. Você autoriza colocar no YouTube? Claro que sim. A live de hoje? Que aí muitas vezes as pessoas tiveram outros compromissos, a gente fala, eu tenho um compromisso e tal. Não, esquenta não. Vou ver se eu coloco no YouTube para você, mas só dessa vez. Tem que gerar uma certa escassez também, né? Tem que ter aqueles gatilhos. Então é isso aí, Rafaela. Muito obrigado, abraço forte aí, tá? Muito obrigado mesmo, gratidão por ter dividido esse conteúdo maravilhoso do Sleep Talk com a gente. Eu sei que, apesar de ser antigo, é muito pouco conhecido ainda. Vai crescer muito mais. Eu espero que cresça muito mais. E quem sabe daqui a pouco também eu não estou nesse treinamento aí. Por favor, tá mais que convidado. Ainda mais você como pai, tá mais que convidado. Tem 2 aqui para testar. Testar então, tá não. bom. Se for para testar, nem começa. Não, para fazer. Testar jamais, né? Tentar e não conseguir já é uma máxima nossa. Pode tentar e não conseguir. Tem que fazer e conseguir. É isso aí. Então, Ander, obrigadão. Rafael, muito obrigado. Pra você. Tchau, tchau. Até a próxima.